Hoje é a nossa última aula de Previdência Privada, dos nossos 3 encontros, e não sei se foi repassado, né, mas só para garantir, a duração dessa aula de hoje é de 1h30, tá? Para dar tempo da gente passar por todos os tópicos que faltam de forma calma, sem ter que acelerar a apresentação, né? Porque eu quero passar por alguns pontos específicos e dar a atenção devida para que não fiquem dúvidas, né, quando vocês forem tratar com clientes. Então, deixa eu pegar minha apresentação aqui. Vamos lá. Então, pessoal, na última aula, a gente parou nessa tela aqui, na verdade, né? A gente ia começar a falar de PGBL contra VGBL. Nós terminamos de ver todas as vantagens da previdência privada e agora vamos ver como é que funciona para escolher o produto, né? Eu faço um PGBL ou um VGBL. Relembrando o que eu comentei na última aula, né? Isso aqui é o ranking da captação bruta de recursos para a previdência privada aberta em 2025, total de 157 bilhões de reais, dentre os quais 88% desse valor foram aportados em planos VGBL, tá aqui em cima, né? E 10% para planos PGBL. Lembrando que existe 1% dos planos tradicionais que foram descontinuados, mas para as pessoas que já haviam contratado e seguem na fase de contribuição, em respeito ao direito adquirido, né? Elas têm o direito de permanecer nesse plano, mas novas contratações não são mais feitas. Os planos tradicionais são aqueles que previam a rentabilidade mínima garantida, tá? Então, vamos lá. Plano gerador de benefício livre. Para quem que ele é indicado? Para quem faz a declaração completa do imposto de renda e possui muitas deduções legais. O PGBL é o produto que possibilita aquela dedução de até 12% da renda bruta anual tributável em contribuições previdenciárias para a PGBL, né? Que a gente já viu que é uma das grandes vantagens da Previdência. E quais são os requisitos para que o teu cliente faça um plano PGBL? Ele precisa fazer a declaração completa e ele também precisa ser um contribuinte ativo do INSS ou do regime próprio do respectivo ente federativo, né? Se o seu cliente é um servidor público de cargo em provimento efetivo, ele não contribui para o INSS, ele contribui para o regime próprio de previdência social do respectivo ente ao qual ele está vinculado, tá? E como que funciona a tributação no momento do resgate, né? O imposto de renda incide sobre o total resgatado, contribuições vertidas ao plano, mais os juros, né? Uma vez que o PGBL possui essa vantagem de deduzir até 12% da renda bruta anual, em compensação, a Receita Federal tributa a totalidade dos valores, tá? De outro lado, nós temos o Vida Gerador de Benefício Livre. Para quem que ele é indicado? Para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda, né, autônomos, isentos, ou quem não contribui para o INSS ou regime próprio. E o diferencial do VGBL em relação ao PGBL é que o imposto de renda, né, ele incide apenas sobre os juros, ele não incide sobre as contribuições que o participante efetua. Aqui eu coloco um resumo, né? Então, o VGBL é para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda, não precisa contribuir para o INSS, o imposto de renda incide apenas sobre a rentabilidade. Por outro lado, no PGBL é para quem faz a declaração completa, tem que ser contribuinte do INSS, da Previdência Social, o imposto de renda incide sobre o total, contribuições mais rentabilidade, e possui, né, o diferencial da dedução fiscal de até 12%. Você consegue diminuir até 12% da renda bruta tributável, né? Tá, Marcelo, mas como é que eu vou saber se eu tenho que escolher um PGBL ou um VGBL? E como que eu vou saber se eu faço o desconto simplificado ou a declaração completa? Para quem não sabe, quando você faz a declaração do imposto de renda, você tem duas opções. Ou você faz a declaração simplificada, ou faz a declaração por deduções legais, que é o nome correto, né? É o nome técnico para a declaração completa. Como é que funciona o desconto simplificado? Você não precisa comprovar nenhuma despesa dedutível e a Receita Federal aplica, né, um desconto, um abatimento genérico de 20% sobre a tua renda bruta tributável, limitado ao teto de 17.640. Tá? Esse valor é fixo, previsto em lei. Então, eu já recomendo que vocês sempre fiquem ligados, né, porque esses valores eventualmente são alterados, até por conta de inflação e tudo mais.
O desconto simplificado, portanto, ele é ideal para quem possui poucas despesas dedutíveis. Por outro lado, a declaração completa é para quem possui muitas deduções a fazer, né? Deduções com dependentes, saúde, educação e previdência social. Lembrando que INSS, né, é dedutível da base de cálculo, né, até porque literalmente a contribuição previdenciária é descontada da folha de salário do empregado, né? Então você pode também descontar as contribuições do INSS. E aqui eu montei algumas perguntas que você pode fazer para o seu cliente para direcionar, né? Como é que eu faço? Um PGBL ou VGBL? Primeiro é perguntar para o teu cliente qual que é o modelo de declaração que ele faz, se é completa ou simplificada. Pessoal, a maioria dos clientes não vai saber responder, tá? Então, o que se faz? Normalmente, ele fala com o contador, né, com a contabilidade que já faz a declaração dele, ou então você solicita ao teu cliente o recibo de entrega da declaração, porque nesse documento vai constar lá se a declaração foi feita pelo modo completo ou pela simplificada. E outra dica, né, quando você preenche a declaração, o próprio sistema da Receita Federal já fala qual que é o modelo mais vantajoso, tá bom? Outra questão é perguntar uma estimativa da renda anual tributável, né, porque assim você consegue mais ou menos ter uma ideia de quanto ele poderia deduzir da base de cálculo do imposto de renda no eventual PGBL, lembrando sempre dos 12%, que é o máximo, né? E se ele possui deduções legais, né? Despesas médicas, educação, INSS, e sempre fiquem atentos ao teto do desconto simplificado. Então, basicamente, o que vocês têm que analisar? Se com todas as despesas dedutíveis desse segurado, desse cliente, não ultrapassar esse teto de 17 mil, vale mais a pena ficar na declaração simplificada. Marcelo, por quê? Porque quando você faz a declaração simplificada, a Receita Federal já faz o abatimento de 20% da renda bruta tributável, tá bom? Agora, se o teu cliente tem uma renda bruta tributável muito maior, vamos supor, 300 mil reais, com 300 mil reais de renda bruta tributável, com um PGBL, e, portanto, fazendo a declaração completa, ele consegue deduzir até 36 mil reais da base de cálculo do imposto de renda, né? Que é 12% dos 300 mil. Então, percebam que, nesse caso, para quem tem uma renda tributável mais elevada, e inclusive com deduções legais, compensa muito mais ele fazer um PGBL, por conta do incentivo fiscal de 12%. Agora, se a pessoa não tem muitas deduções, ou tem uma renda tributável baixa, ou então, se você, ao consultar o recibo da declaração de imposto de renda, vê que é uma declaração simplificada, qual que é o produto? Vida gerador de benefício livre, né? Imposto de renda só sobre a rentabilidade, e ao passo que no PGBL, daí o imposto de renda tributa sobre o todo, mas aí a pessoa tem aquela grande vantagem de deduzir 12% da base, né? Pessoal, agora a gente vai falar brevemente sobre os benefícios na previdência privada e logo em sequência a gente entra em mercado financeiro. Lá no final da primeira aula, eu falei para vocês que a previdência privada possui duas fases. Tem a fase de acumulação e a fase de usufruto. O que é a fase de usufruto? No momento em que o participante decide parar de contribuir para o plano e passar para a fase de gozo de benefício, né, ele tem duas opções. Resgate integral, pagamento à vista de todo o saldo que ele acumulou no plano, ou então ele pode contratar uma renda mensal. Então, a seguradora pega todo aquele saldo financeiro que o teu cliente acumulou e vai converter em uma espécie de renda mensal. E existem algumas espécies de renda mensal disponíveis, tá? A primeira delas é a renda vitalícia. Conforme o próprio nome diz, ela garante o pagamento mensal enquanto o participante viver. Mas olha a pegadinha. Cessa com o falecimento sem reversão a beneficiários. Então, vamos supor que depois de 30 anos, o teu cliente acumulou 2 milhões de reais na Previdência. Ele começou a receber uma renda mensal vitalícia. E depois de 2 meses, ele vem a óbito. E ele ainda tinha, sei lá, 1.900.000 para receber. O que acontece com esse dinheiro? Fica para a seguradora. Tá? Fica para a seguradora. Então, quando a gente fala em renda mensal, provavelmente a renda vitalícia seria o pior tipo, tá? Justamente por essa falta de garantia, né? Havendo o óbito do segurado, o saldo fica com a seguradora.
Existe previsão expressa legal nesse sentido, inclusive, tá? Ao lado dela, temos a renda vitalícia com prazo mínimo garantido, aí já é um pouco melhor, porque é uma renda mensal paga vitaliciamente ao participante, mas garante o pagamento por um prazo mínimo aos beneficiários, caso, né, o participante venha a falecer antes desse prazo mínimo. Ainda nas rendas mensais vitalícias, temos as espécies reversíveis. Então, tem a reversível a beneficiário indicado. Após o falecimento do participante, um percentual da renda mensal passa a ser pago vitaliciamente ao beneficiário indicado em contrato. Além dessa modalidade, nós temos também a renda mensal reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Então, na hipótese de falecimento do participante, a renda é revertida ao cônjuge vitaliciamente, no percentual menor, e na falta deste, aos filhos menores, até atingirem a maioridade. Por maioridade, leia-se 21 anos, tá, pessoal? Essa é a regra que as seguradoras têm aplicado. E que também, por coincidência, é a mesma regra aplicada na Previdência Social, naquelas regrinhas de dependentes, sabe? Além das rendas mensais vitalícias, nós temos o prazo determinado, né? Então, temos a renda temporária, que é um pagamento mensal por um prazo determinado, que cessa ou com o falecimento do participante, ou com o fim do prazo temporário, o que acontecer primeiro. E ao lado dela, nós temos o que eu considero a melhor hipótese de renda mensal, se for do interesse do seu cliente, que é a renda por prazo certo, pagamento mensal por um número determinado de parcelas. Então, se o participante falecer antes, os beneficiários recebem as parcelas restantes. Por exemplo, renda mensal por 15 anos, né? Ou por 20 anos. Então, vamos pegar o exemplo da renda mensal por 15 anos. O teu cliente começa a receber, vem a óbito no 5º ano de recebimento da renda, e os beneficiários indicados continuam a receber o restante da renda mensal por mais 10 anos, até acabar o prazo certo. Tá? Na minha concepção, se for do interesse do cliente converter o saldo financeiro numa renda mensal, me parece que a renda por prazo certo seria a melhor opção, tá, pessoal? Muito cuidado com a renda vitalícia. Muito cuidado mesmo. As pessoas acham que é uma excelente opção, afinal, né? Elas vão receber uma renda até morrer, mas se esse óbito vier precocemente, vamos dizer assim, o prejuízo é enorme, né? Porque todo o saldo acumulado fica com a seguradora. Todo aquele dinheiro que o teu cliente acumulou por 20, 30 anos, fica com a seguradora. Então, muito cuidado com essa questão de renda mensal, tá? Aqui é um quadro comparativo, não vou tratar disso, porque acabamos de passar por cada uma dessas espécies, mas quando essa aula for subir para o YouTube, dá para pausar o vídeo, né, e dar uma olhada em cada tipo. Além das coberturas por sobrevivência, e por cobertura de sobrevivência, leia-se PGBL e VGBL. Marcelo, por que o nome é cobertura por sobrevivência? Porque o fato gerador do recebimento da renda, do pagamento, é a sobrevivência do segurado à idade de aposentadoria que ele contratou, né? Por isso que o nome é cobertura por sobrevivência. E ao lado disso, nós temos as coberturas de risco, que elas funcionam de forma análoga a um seguro de vida, tá? E quais são as coberturas disponíveis? Pecúlio por morte e pecúlio por invalidez. Pecúlio significa indenização, tá? Então, é uma indenização por morte ou uma indenização por invalidez, da mesma forma que funciona no seguro de vida. Então, o pecúlio por morte, ele pode ser pago em uma parcela única, né? Capital fixo segurado, é pago em parcela única, ou também é possível a contratação de uma pensão por morte aos beneficiários, tá? Opa! E além do pecúlio por morte, temos o pecúlio por invalidez, que se assemelha muito à cobertura de invalidez, né, no seguro de vida. Também pode ser efetuado numa parcela única ou transformada numa renda vitalícia paga ao próprio participante. Tá bom? Aqui na corretora, nós não temos o hábito de comercializar coberturas de risco, porque se for do interesse do cliente contratar uma cobertura pessoal, né, para a vida dele, nós oferecemos um seguro de vida, porque é um produto, enfim, mais específico, né, que possui um leque maior de coberturas, doenças graves, né, invalidez majorada, enfim, todas aquelas regras que vocês conhecem de seguro de vida. Então, normalmente, em termos de previdência, a gente se atém ao PGBL e VGBL. Mas é importante vocês saberem que, se for do interesse, é possível contratar também
capital de morte e de validez dentro da Previdência, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai entrar no mercado financeiro agora, investimentos e previdência. Onde aplicar o dinheiro do meu cliente, né? Porque é muito legal a gente entender as regras de previdência, PGBL, BGBL, tributação progressiva, regressiva, a questão de inventário, as vantagens, mas vai chegar um momento, quando você fechar o contrato, que tu vai ter que selecionar um fundo de investimento, né? Você tem que escolher um fundo de investimento. E aí? Como é que faz? É disso que a gente vai tratar até o final da aula agora, tá? Então, quando a gente fala em investimentos, especificamente falando de previdência privada, existem 3 elementos essenciais que a gente tem que observar. O primeiro deles é definir o perfil de investidor do cliente. E, pessoal, quando a gente fala disso, não precisa fazer um formulário, enfim, fazer uma entrevista totalmente formal com o cliente de vocês. Conversa, tá? Conversa com ele. Ele entende de investimentos, ele entende o que é renda fixa, o que é renda variável, ele compreende os riscos da renda variável. Como é que é a tolerância ao risco do teu cliente? Ele gosta de investir em ações, ele aceita correr o risco de volatilidade. O que é volatilidade? É a oscilação de preço, né? Extremamente presente no mercado de renda variável. Então, vamos supor, teu cliente quer contratar uma previdência. Aí, sem falar nada para ele, tu coloca num fundo de ações. E aí, 2 meses depois, o teu cliente vai consultar o extrato da previdência dele e ver que a rentabilidade está negativa em 20%. Ah, ele vai ficar assustado. Ele vai ficar muito assustado, porque tu nem teve uma conversa com ele, se ele entende de investimentos, como é que ele sente o mercado financeiro, como é que a tolerância dele a risco, né? Se for uma pessoa que não tem experiência com renda variável, ou então não gosta de correr riscos, ele vai querer um fundo de renda fixa, que tem maior previsibilidade, tá? Então, tem que se atentar muito a esse ponto. O segundo tópico é priorizar a alocação do patrimônio do teu cliente em fundos de gestão ativa que superem o índice de referência, ou benchmark. Marcelo, o que é benchmark? Eu falo essa palavra em inglês porque é assim que vai estar disposto nas lâminas do fundo de investimento, tá? Benchmark é o índice de referência, é um parâmetro. Todo gestor de fundo de previdência, ele precisa de um parâmetro. Ou seja, vamos supor que em 12 meses o meu fundo de previdência rendeu 10%. Isso é bom ou é ruim? Não sei, eu preciso de um parâmetro, eu preciso de uma referência. Normalmente, a referência, o benchmark da renda fixa é o CDI, tá? É a taxa Selic. Agora, quando a gente olha para o mercado de renda variável, ações, o índice de referência não costuma ser o CDI, ele costuma ser o Ibovespa, que é o índice do mercado de capitais da Bolsa Brasileira. Reflete o desempenho das maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores, tá? E, por último, mas não menos importante, muita cautela com taxas de administração e de performance elevadas, porque no longo prazo essas taxas destroem o potencial dos juros compostos da previdência do teu cliente. E eu já vou mostrar como que isso acontece na prática, tá? Então, aqui, né, sobre a questão do perfil de investidor, o tipo do perfil vai direcionar para o fundo de investimento mais adequado. Então, quem é mais conservador, o ideal seria alocar em renda fixa. Quem possui uma certa experiência com mercado de capitais, ou quem quer se expor um pouco ao risco, pode se valer de um fundo multimercado. O que é um fundo multimercado? Ele investe em várias classes de ativos. Ele investe em renda fixa, ele investe um pouco em ações, um pouco na bolsa americana, um pouco em fundo imobiliário, enfim, né? Multimercado é quando você pode adotar várias estratégias simultâneas. E agora, para o cliente mais arrojado, para que realmente está disposto a correr risco e não tem medo das oscilações de mercado, fundos de ações são uma excelente opção, tá? Só tem um pequeno detalhe com fundos de ações, que eles costumam ter as taxas mais elevadas de administração, né? Quando a gente olha em renda fixa, o normal vai ter taxas de até 1% ao ano. Agora, quando a gente olha para fundos de ações, isso não é tão comum. O mais comum é que seja cobrado em fundos de ações taxas de 1,5%, 1,75%, 2%, 2,5%, mas aí já vai ficando bem elevada a taxa, né?
Então, tem que ter muito cuidado também quando for investir em um fundo de ações, para não aplicar o dinheiro do teu cliente num fundo que cobre, por exemplo, taxa superior a 2% ao ano, porque daí é muito caro, tá, gente? Aqui eu trouxe um estudo da B3, direto da fonte, tá? Dados do segundo trimestre desse ano, e é um panorama do mercado financeiro brasileiro. 107 milhões de pessoas, de CPFs, no caso, né, investem em renda fixa, contra apenas 5,7 milhões na renda variável. O que eu quero dizer com isso? Que o brasileiro tem pouca experiência com o mercado de ações, tá? Então, eu friso, muito cuidado se forem alocar o dinheiro em fundos de ações. Conversa antes com o cliente para que ele tenha ciência dos riscos, né, de volatilidade. E eu não estou falando de risco de perder dinheiro, mas é o risco de oscilação. Porque para você perder dinheiro, só se resgatar, né? Só se resgatar no prejuízo. Mas as oscilações da renda variável, elas são extremamente comuns. Faz parte do mercado, né? Não é porque o fundo de previdência está com uma rentabilidade naquele mês negativa, de que o gestor está fazendo um papel ruim. Nada a ver uma coisa com outra, né? É o papel natural, é o desempenho natural da renda variável. Pessoal, quando a gente for investir em fundos de previdência, tem que saber o que é taxa Selic, tá? Tem que saber o que é taxa Selic. É a taxa básica de juros da nossa economia. Ela serve de referência para todas as demais taxas de juros do país. E por que a taxa Selic é a maior referência do mercado? Porque ela baliza o custo do crédito, o rendimento da renda fixa e todas as decisões de investimento. Cada aplicação é comparada ao que rende na Selic. E a Selic ela é conhecida como taxa livre de risco. É o retorno mínimo sem risco do mercado. Marcelo, como assim taxa livre de risco? Sim, porque quem define a taxa Selic é o governo, é o Banco Central. Na verdade, mais especificamente, o Comitê de Política Monetária, né? Mas o fato é que a rentabilidade da Selic é definida pelo governo. Então, se você investe no Tesouro Selic, cuja rentabilidade é literalmente a Selic, você está investindo sem risco, né? Você tem uma rentabilidade garantida em relação à taxa Selic. E aqui eu coloquei uma nota importante, né? A taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, que faz parte do Banco Central, é o órgão de cúpula do Banco Central, na verdade, e ela é revista a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária se reúne e eles definem se a taxa Selic vai aumentar, permanecer igual ou se vai reduzir. Tá? E aí, atrelado à Selic, nós temos o famoso CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O que é CDI que todo mundo vê, né, no Instagram, enfim, redes sociais? Ela nada mais é do que a taxa de empréstimo de curtíssimo prazo que os bancos fazem entre si, né? Os bancos também emprestam dinheiro uns para os outros. E qual que é a taxa de juros utilizada nessa intermediação? É o CDI, tá? E quanto que vale o CDI, Marcelo? É muito simples. Você pega a taxa Selic e subtrai 0,10. É isso. E olha o que eu coloquei embaixo. O CDI é o principal benchmark da renda fixa. Sempre que você vai comparar, né, a performance de um fundo de previdência de renda fixa, você vai comparar com o CDI. Tá bom? Aqui eu coloquei um print do histórico da taxa de juros, da nossa taxa Selic, diretamente do site do Banco Central. E o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Aqui nós temos a taxa Selic, né? Como vocês podem ver, a cada 45 dias o Comitê de Política Monetária se reúne e eles decidem sobre a fixação da taxa Selic. Então, aqui, por exemplo, na reunião de 28 de janeiro de 2026, eles definiram que a taxa Selic ia se manter em 15% ao ano. Se a taxa Selic está em 15% ao ano, quanto que está o CDI? 14,90. Tá? E é assim que funciona. Ó, dia 19 de março desse ano, o comitê se reuniu e reduziu a taxa Selic de 15 para 14,75. Logo, o CDI passou a valer 14,65. É sempre assim, tá, pessoal? Pega a taxa Selic, subtrai 0,10. Esse é o valor do CDI.
Inclusive, né? Agora voltei. E o que é a renda fixa, né, gente? Renda fixa não é nada mais, nada menos do que um empréstimo. O investidor empresta dinheiro e ele recebe juros por isso. A renda fixa, normalmente, o desempenho da renda fixa costuma ser linear. É claro que existem algumas exceções, especialmente quando a gente fala em títulos públicos de vencimentos mais longos, que caso você venha. Professor Caio. Pois é, eu acho que caiu aqui. Tô em contato com ele aqui. Ele disse que tá voltando aqui já. Vamos aguardar aí. Pessoal, o Marcelo falou pedindo para a gente aguardar um pouco, mas disse que já está retornando, tá?
Pessoal, o Marcelo ainda está tentando aqui. Acho que agora ele entrou. Oi? Oi, Marcelo? Tá nos ouvindo? Oi? Marcelo? Tu me escuta? Oi? Acho que ele está com algum problema no microfone. Teste. Oi, Agora sim. agora sim. Pronto, vamos lá então. Me perdoe, pessoal. Alguma instabilidade do Google Meet aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, mas eu pelo menos. Agora sim. Então pode. Até aqui eu expliquei, até aqui eu já tinha caído. Até Taxa de ali, sim. juros, CDI, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos. Tive um contratempo aqui, mas vamos retomar. Então, a renda fixa, basicamente, ela funciona como um empréstimo, né? O investidor empresta dinheiro e recebe juros. Os principais índices de referência da renda fixa são o CDI, que a gente acabou de ver, e o IMAB, que é um indicador de inflação, tá? Inflação que é refletida, é medida pelos títulos públicos IPCA+, principalmente. E nós temos dois tipos principais de títulos de renda fixa: os títulos públicos federais e os títulos privados. Marcelo, qual que é a principal diferença entre os dois? O emissor, tá? É o emissor. Emissor do título público federal, olha o nome, né? Título público, é o governo, enquanto nos títulos privados são as instituições e empresas privadas. Temos algumas espécies de títulos públicos, né? Tesouro Selic pré-fixado, IPCA+, Renda Mais e Tesouro Reserva. E nos títulos privados temos os famosos CDBs bancários, né? Letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, os certificados de recebíveis emitidos por securitizadoras e as debêntures, né? Que são títulos emitidos por empresas privadas de capital aberto na bolsa, capital aberto ou fechado, tá? E qual que é a principal característica dos títulos públicos federais? É o risco soberano. O que quer dizer isso? Significa que o risco de calote, ou seja, o risco do governo não pagar, é o principal elemento dos títulos públicos. Quando você investe num título do governo, você tem a garantia do Tesouro Nacional, né? Ou seja, a única hipótese em que investindo dinheiro no título público e não ser pago por isso é se o país quebrar, né? Enfim, se a situação econômica do Brasil definitivamente se deteriorar de forma irreversível, tá? Mas não sendo o caso, é por isso que a gente chama o risco dos títulos públicos de risco soberano. É o risco do país, tá bom? E esses títulos podem ser pré-fixados, quando eles te garantem uma rentabilidade fixa, né, travada, por exemplo, 14% ao ano. Então, se eu segurar meu título até o vencimento, a minha rentabilidade será 14% ao ano, nesse exemplo. Temos os pós-fixados, Tesouro Selic e Tesouro Reserva, que seguem a taxa Selic, e temos os títulos híbridos, que eles têm um componente pós-fixado, que é o IPCA, e mais um componente pré-fixado, nesse exemplo, né, IPCA mais 7%. Então, investindo num título IPCA+, por exemplo, qual que vai ser o meu retorno se eu carregar o título até o vencimento? A variação da inflação mais 7%. Tá? E outros exemplos de títulos híbridos é o IPCA+, o Renda+, e o Educa+. E a principal diferença dos títulos públicos para os privados, como eu comentei, é o emissor. O emissor de título privado são os bancos, financeiras e empresas privadas. E justamente porque o emissor desses títulos são empresas privadas, é que o risco de crédito é maior,
né? De um lado, nós temos o governo garantindo o pagamento do título, de outro, empresas privadas. Então, a gente tem uma lei no mercado financeiro que é: quanto maior o risco, maior o retorno. O risco de investir em título privado é maior do que investir em título público. Logo, os títulos privados tendem a exigir retornos acima da Selic, tá? E de outro lado, né, gente, temos o mercado de renda variável, onde a performance natural do mercado de capitais é: o preço sobe, aí despenca, sobe mais um pouco, cai, e aí explode, depois de um tempo cai de novo. Isso, como é que se chama isso? Volatilidade. A volatilidade é justamente essa oscilação de preço, tá? E o principal índice de referência da renda variável no Brasil é o Ibovespa, que é aquele índice que mede o desempenho das maiores empresas da bolsa negociadas no Brasil. E a principal característica da renda variável é que não existe garantia de retorno, né? Ao contrário da renda fixa, onde você consegue mais ou menos ter uma previsibilidade do capital final, na renda variável não tem garantia, porque o preço dos ativos negociados na renda variável segue a oferta e demanda, tá? E os principais exemplos de ativos de renda variável são as ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ouro e as outras commodities. Pessoal, e vale a pena investir em fundos de ações? Por que que eu faço essa indagação? Olha essa manchete ali, da Valor Invest 2024. Ibovespa avançou 3.224% nesses 30 anos de plano real, mas ainda perde para o CDI. E aqui do lado, né, o gráfico da reportagem, rendimento de R$ 1.000 em 30 anos de plano real. E aí você observa, né, que o CDI ganha disparadamente do Ibovespa. E aí você pode se questionar: Marcelo, vale a pena, então, investir em renda variável se o CDI sempre está ganhando disparado? E a resposta é sim, né? Por quê? Por causa disso aqui. O Plano Real nasceu em 1994. E o que a gente observa é que de 95 até 2005, a média da taxa Selic ficou na casa de 24,7%. Só que, em comparação, se a gente analisar o retorno da Selic dos últimos 15 anos, de 2010 a 25, a gente vê que a média diminuiu drasticamente, né? Ela fica na casa dos 10%. O que eu quero mostrar com isso? Porque não é simplesmente olhar para essas manchetes e falar: então não vale a pena investir em renda variável porque o CDI sempre ganha. Não, a gente tem que observar o contexto histórico, né? Aqui em 94 foi quando o Brasil... Marcelo, as telas não estão sendo atualizadas. Não sei perdão. Qual tela que está mostrando agora? Agora, nesse momento, nenhuma. Tu tirou. Mas antes estava com um gráfico, mas ela não foi... Tu continuou falando e ela não atualizou. Tá, deixa eu ver aqui rapidinho. Aquela matéria do índice Bovespa lá não apareceu. Agora está aparecendo? Sim, agora sim. Tá, perfeito. Então, esse era o gráfico que eu estava mostrando, tá? O rendimento é de R$ 1.000 em 30 anos de plano real. A gente observa a curva verde aqui do CDI, ganhando disparadamente do Ibovespa. E aqui, então, né, trocou o slide? Vocês estão vendo o slide, a Selic média caiu para menos da metade? Alô? 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 Não, travou de novo a tela, Marcelo. Engraçado, por que eu tô com esse problema aqui, né? Agora está aparecendo? Sim, agora sim. Perfeito. Então, o que a gente tinha de 95 até 2005 era a média de uma taxa Selic de 24% ao ano, mas nos últimos 15 anos, essa média da taxa diminuiu para 9,8%.
tá? Então, a gente não pode utilizar essa manchete e simplesmente acreditar de forma simples e pura. Por quê? Porque nós temos que observar o contexto histórico, né? Lá em 94, quando foi inaugurado o Plano Real, o Brasil vivia a época de hiperinflação, né? Final da década de 80 e 90, existiam anos em que a inflação acumulada perpassava 2.500%. Então, é por isso que a taxa Selic, em meados dos anos 2000 até 2010, estava muito superior, né? Aí sim, a taxa Selic compensava bastante. Mas o que a gente vê de 2010 para cá é que a taxa Selic reduziu gradativamente, sendo que a média dos últimos 15 anos é 10%. Inclusive, esse é o valor da taxa de juros que eu utilizo para fazer, né, simulações de previdência privada. E aqui, só a título de curiosidade, né, pessoal, trouxe um estudo da XP Research, mostrando a evolução de um único aporte de R$10.000 em 4 ações, e isso numa evolução de 10 anos, né, de 2016 a 2026. Então, a gente observa que, investindo R$10.000 em Petrobras, a valorização do preço do ativo ficou em mais de 500%. Se o investidor não reinvestisse os dividendos, os R$10.000 teriam se transformado em 68 mil, e reinvestindo os dividendos, o patrimônio dele se multiplicaria por quase 4 vezes, né? E assim você vê com Vale, Banco do Brasil e Taesa, né? A diferença entre não reinvestir e reinvestir o dividendo recebido das ações. E olha que legal, pessoal, essa comparação. Nesses mesmos 10 anos, o CDI rendeu esses R$10.000 investidos, né, esse único aporte, teria se transformado em R$25.500 no CDI. E, então, a gente vê que não é tão simples só ficar na renda fixa, né? De fato, a renda variável proporciona retornos maiores, né? Mas a questão é o risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. E quanto menor o risco, menor o retorno também, né? Por isso que a renda fixa costuma entregar retornos abaixo em comparação com a renda variável, né, no longo prazo. E aqui é uma tela muito interessante que eu gostei e fiz questão de trazer para vocês, que é o desempenho, né, a correlação entre o desempenho da Bolsa de Valores e a curva da taxa de juros da Selic. Observem esses círculos que eu anotei aqui, né? O que a gente observa? Quando o Banco Central corta a taxa Selic, a tendência é uma valorização do desempenho da Bolsa de Valores, né? Aqui a gente vê também um corte, quase em 2009 aqui, a taxa Selic começou a cair e a Bolsa começou a subir. Então, é uma relação inversamente proporcional. Quando a taxa de juros sobe, a Bolsa tende a cair. E quando a taxa de juros começa a ser reduzida, a Bolsa tende a subir. Tá? Então, os melhores momentos para se investir em renda variável é quando a taxa Selic está lá em cima, né? Por quê? Porque quando começar o movimento de queda da taxa Selic, a tendência da Bolsa de Valores é se valorizar, né? E aí você consegue retornos melhores via fundo de ações, por exemplo, do que deixando dinheiro sempre no fundo de renda fixa. E, pessoal, quais são as taxas na Previdência, né? Eu estou falando mais rápido agora, porque a gente já teve bastante contratempo aqui. Existem 3 taxas na Previdência, mas tem uma que é a principal, que é a taxa de administração, né? O que é a taxa de administração? É o percentual anual cobrado sobre o patrimônio do fundo. É a remuneração do gestor dos recursos, tá? Todo fundo de Previdência possui um gestor. E esse gestor tem que ser remunerado, evidentemente, pelo trabalho dele, né? Pela gestão e alocação da carteira. Então, todo fundo de investimento vai cobrar uma taxa de administração. Ao lado da taxa de administração, temos a taxa de performance, e ela incide sobre o que excede o índice de referência, né, aquele benchmark que a gente comentou, e é muito comum na gestão ativa. Então, por exemplo, fundo que cobra taxa de performance, a maioria cobra 20%, tá? Dos fundos que cobram efetivamente a taxa de performance, o que eu vi no mercado sempre é 20%. Então, vamos supor que num determinado mês, o fundo rendeu 150% do CDI, sendo uma taxa de, se o fundo tem uma taxa de performance de 20%, essa taxa vai incidir apenas sobre os 50% que excedeu o CDI, tá? Ele não incide sobre o todo, mas só sobre o que superar o índice de referência.
E, por fim, temos a taxa de carregamento, que ela está caindo cada vez mais em desuso, tá, pessoal? É bem raro você encontrar fundos que cobrem taxa de carregamento, mas essa taxa era muito comum antigamente e era cobrada sobre os aportes ou sobre os resgates. Então, toda vez que o teu cliente fazia um aporte na Previdência, a seguradora ela retinha uma parte a título de taxa de carregamento. Sabe qual fundo que tem taxa de carregamento? Planos tradicionais. Semana passada eu analisei o fundo de previdência de um cliente meu, e lá no histórico de contribuições, né, no extrato, estava lá, taxa de carregamento, 4%. Então, vamos supor, né, uma pessoa que faz uma contribuição de R$ 1.000 e tem taxa de 4% de carregamento, na verdade, o que ela contribui é R$ 960, porque R$ 40 fica a título de taxa, tá, gente? E eu sempre coloco alerta aqui, né? Cuidado com as taxas elevadas, porque elas tendem a reduzir significativamente o patrimônio acumulado no longo prazo. Eu lembro que na primeira aula teve um colega que perguntou do impacto das taxas de administração, acho que era o tal de Alexandre. Então, meu amigo, aqui está. Esse slide foi feito específico para você aqui, ó. As taxas de administração mais caras podem tirar até 40% da renda. Então, aqui, quais foram as premissas, né? Valores líquidos de imposto de renda para um investimento de R$ 1.000 por mês. Vamos olhar aqui, ó, para um VGBL de 20 anos, a uma taxa de administração de 1%. Patrimônio do cliente, ao final, estaria em R$ 641.400. Se a taxa do fundo dele fosse de 2%, já ia ser uma diferença de quase R$ 60.000, né? De aproximadamente R$ 60.000. E vamos olhar para um horizonte de 30 anos. Patrimônio, uma taxa de administração de 1%, 1.757.000. Com uma taxa de 2%, a diferença é de R$ 300.000, pessoal. Tá? É muita coisa. E, assim, ó, taxa de 4% nem se fala, né? Aqui na última linha, ó, depois de 30 anos, a diferença entre o fundo que cobra 1% e 4% de taxa fica em R$ 740.000. O retorno médio aqui, taxa de juros, 10,5%, tá? Só para informação de vocês. Então, eu sempre gosto de bater nessa tecla. Cuidado com taxa de administração elevada. Vai investir em renda fixa, procure no máximo taxas de até 1% ao ano. Na renda variável já é mais difícil fugir, né? Fugir de taxas elevadas. Então, busque por 1,5%, né? 1,75%. Agora, 2% eu já acho bem caro, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Então, tá. Agora chegou o momento da gente analisar alguns fundos de previdência, né? Critérios para selecionar e avaliar os fundos de investimento na prática. E o que vocês têm que procurar quando faz a análise de um fundo de previdência? Como eu falei, se vai analisar um fundo de renda fixa, procure por taxa de administração de até 1% ao ano. E evite fundos que cobram taxa de performance. Né? Lembrando, a taxa de performance é cobrada sobre o que excede o índice de referência, mas vocês encontram muitos fundos bons que não têm taxa de performance, tá? Então, sempre fiquem atento na lâmina do fundo, e a gente já vai ver isso, se o fundo de investimento cobra ou não essa taxa, tá, pessoal? Busque por fundos com pelo menos 3 anos de constituição, né? É bom você ter um histórico mínimo para analisar. Imagine que um fundo iniciou seus trabalhos há 2 meses atrás. Você vai investir o dinheiro do cliente nesse fundo recém-constituído? É melhor não, né? Você tem que ter um histórico para analisar como é que é a rentabilidade, como é que é a performance desse fundo de previdência, né? Então, pelo menos 3 anos aí de constituição. E, por fim, busque por fundos cuja performance esteja alinhada com o índice de referência, CDI na renda fixa e, normalmente, o Ibovespa na renda variável, tá? Então, vamos dar uma olhada nos fundos aqui. Abrir-se da Adão e Catu. Pessoal, vocês estão vendo a lâmina do fundo? Tá aparecendo a lâmina do fundo para vocês? Sim, Ah, perfeito. Então, aqui, ó, esse aqui é um fundo de previdência da Icatu. Aqui em cima nós temos o CNPJ do fundo, né? Ele é muito importante para quando a gente for comparar a rentabilidade desse fundo com outros ativos.
E aqui nós já vemos o histórico de desempenho dele, né? Desde 2023. A linha vermelha representa o desempenho do fundo de previdência, a linha azul representa o desempenho do CDI. E se a gente for aqui para baixo, tem um quadro de rentabilidade que vocês podem acompanhar. Esse fundo especificamente nasceu em 2023, né? Então não existe um histórico de rentabilidade anterior a isso. E como é que nós analisamos isso, né? Percebam o seguinte, ó. Olha para o acumulado do ano, né? Em 2023, não vamos olhar 2023 porque ele começou em setembro, né? Então não tem muito dado para analisar. Mas 2024, por exemplo, o fundo de previdência rendeu o equivalente a 101% CDI, né? Em 2025, 94%. Em 2026, o agregado, né? Até junho, temos um rendimento de 103% do CDI. Então, aqui você consegue analisar mês a mês. Ó. Em janeiro, o fundo de previdência rendeu 0,92, o benchmark, ou seja, nesse caso é o CDI, rendeu 0,97. O que equivale a uma rentabilidade de 95% do CDI em janeiro. Em fevereiro, o fundo rendeu 0,82, o benchmark, né, o CDI, 0,80. Ou seja, em fevereiro, o fundo rendeu 102% do CDI. Né? Deixa eu botar aqui para o lado agora. Aqui nós temos que olhar algumas informações importantes também. Ó. Classificação do fundo, Previdência Renda Fixa, lançamento, né, 28 de setembro de 2023, resgate, liquidação em D+6, ou seja, você solicita o resgate e o prazo para que a cota se converta em resgate é do dia em que você solicita mais 6 dias úteis, né? Então, estimando-se mais ou menos de uma semana para fazer o resgate desse fundo, taxa de administração mínima, nota 0,90, a máxima e a efetiva. Sempre olhem para a taxa de administração efetiva, tá? 0,90 ao ano. Vamos voltar aqui, vamos pegar um outro exemplo agora, esse Absolute Atenas também é um fundo da Icatu, tá? Deixa eu dar um zoom para vocês. Esse aqui é o Absolute Atenas. A gente vê também aqui a rentabilidade dele ao longo do tempo, desde dezembro de 2022, né? Então, a linha vermelha é o desempenho do fundo, a linha azul é o desempenho do CDI. Se a gente desce aqui embaixo, vamos ver aqui ó, o ano de 2023. Então, tem a rentabilidade do fundo de previdência na primeira linha, quanto que o CDI rendeu no mesmo período e quanto que o fundo de previdência rendeu em comparação com o CDI, aqui embaixo, tá? Então, em 2023, esse fundo de previdência rendeu, no acumulado, né, 106% do CDI. Em 2024, rendeu 114,72% do CDI. Em 2025, 104,21%. E no agregado de 2026, né, até junho, rendeu 90,24%. Vamos ver taxa de administração aqui do lado. Taxa efetiva, 0,98%. Taxa de performance, não tem. Mas olha que informação interessante, ele coloca, mas poderá comprar cotas de fundo de investimento que possuam taxa de performance. Então, sempre é importante vocês analisarem taxa de administração e se possui ou não a taxa de performance, tá? Patrimônio líquido do fundo, se você descer um pouquinho mais, né, aqui, ó. Patrimônio atual do fundo, 724 milhões de reais, né? E se você ver aqui, ó, rentabilidade acumulada. Desde o início, o fundo de previdência, 56%, 56,91%, o CDI, 53,56%, e no agregado, né, isso significa que esse fundo de previdência rendeu desde o início 106,26% do CDI. Tá? Aqui eu vou pegar um outro exemplo mais legal para a gente analisar, porque a gente estava vendo fundos com uma rentabilidade ok, né? Mas agora a gente tem que analisar para esse aqui, ó, é um fundo da MAG, tá, pessoal? Analisando esse gráfico, sem analisar qualquer outra informação, só olhando para o gráfico, esse parece ser um fundo bom de previdência ou um fundo ruim? Ele parece ser um fundo ruim, né? Por quê? Porque olha o início do fundo, cadê? Data de início, 5 de fevereiro de 2004. Não dá a impressão que desde o princípio esse fundo vem tendo dificuldade de superar o CDI?
Olha aqui o objetivo do fundo. Ó. A política de investimento consiste em alocar os seus recursos prioritariamente em títulos públicos federais, buscando atingir a rentabilidade superior ao CDI. Mas aqui a gente olha no gráfico, né? Ali a laranja do CDI, parece que em nenhum momento esse fundo consegue bater a meta. Vamos olhar um pouco mais para baixo, para cavar mais a fundo. Essa foi uma análise de previdência que eu fiz semana passada para um cliente, tá? Ele já tem essa previdência, aí ele me passou o certificado, peguei o CNPJ, né? E consultei também no site da MAG e consegui essa lâmina do fundo de previdência. Olha aqui, ó, taxa de administração, 1,75 ao ano. É uma taxa elevada, tá? É uma taxa elevada para um fundo de renda fixa. Taxa de performance não tem, taxa de saída, que é a mesma coisa que aquela taxa de carregamento que eu falei para vocês, também não tem. Patrimônio líquido atual do fundo, 269 milhões 730. E aqui a gente vê o quadro de performance, ó. 2024, o fundo entregou uma performance de 8,28% e o CDI rendeu 10,87%. Ou seja, em 2024, esse fundo rendeu apenas 76% do CDI. Em 2025, o fundo rendeu 86% do CDI, né? E no agregado em 2026, até julho, o fundo está apresentando uma performance de 86% do CDI, né? Então, isso aqui é um exemplo de fundo de investimento ruim, né, pessoal? Que não é eficiente, né? Imagina, é isso que você tem que mostrar para o seu cliente, especialmente se ele já tem uma previdência privada, né? E você quer explicar para ele os motivos pelos quais ele poderia fazer uma portabilidade, ou seja, migrar o dinheiro dele de um fundo, de um plano para outro. É importantíssimo que você tenha essa conversa com ele e faça essa análise, né? Obviamente, não é só olhar o gráfico de desempenho, você tem que mostrar para o cliente, olha só, esse fundo, ele cobra uma taxa bem elevada, né? 1,75 ao ano. Ele não consegue, há 20 anos, esse fundo de previdência não consegue superar o CDI, né? Então, tem alguma coisa errada aqui. Essa alocação de recursos não está sendo eficiente. Vamos mudar. Vamos encontrar uma opção melhor, né? É assim que você vai trabalhando. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Aqui eu trouxe alguns exemplos de fundo de renda variável, tá? Então, deixa eu pegar esse aqui que eu achei bem legal. O Bradesco Bolsa Americana. Essa aqui é a lâmina do fundo, então. Aqui, ó, classificação de risco desse fundo de investimento, 4,5, ou seja, é para perfis arrojados. Esse é um fundo de previdência arriscado, porque ele investe em renda variável, né? Público-alvo, investidor geral, né? Regime tributário pode ser tanto progressivo quanto regressivo. Aí tem as características do fundo aqui, o CNPJ, né? Para você fazer a comparação com outros ativos. A data de início do fundo, 10 de maio de 2021. Patrimônio líquido atual, 2 bi, quase 3 bilhões, né? O benchmark, ou seja, o índice de referência é o S&P 500. S&P 500, para quem não sabe, é um índice da Bolsa Americana. É um índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas da Bolsa Americana, tá? Taxa de administração, 1,50 ao ano. Taxa de performance não tem, bom. Classificação Ambima, Previdência Multimercado Livre. Gestor, administrador. E aqui embaixo você vai analisando, né? Aqui, ó, regras de aplicação e resgate. Aplicação inicial, R$50. Aplicação, saldo mínimo, R$50 também. Com relação à portabilidade, ó. Carência para a primeira portabilidade, 60 dias. Carência entre portabilidade interna, não tem. O que é portabilidade interna? Quando você migra o seu dinheiro de um plano dentro de uma mesma seguradora, né? Para outro dentro da seguradora. E a portabilidade externa, como nós já vimos na segunda aula, é quando você migra o seu dinheiro de um fundo de investimento de uma seguradora para outra seguradora, né? Então, olha que interessante, né? Para portabilidade interna não tem carência, mas para portabilidade externa você tem a carência de 60 dias. E aqui, ó, você consegue ver o gráfico de rentabilidade desse fundo, perceba como ele é renda variável, né? E perceba também como ele é um espelho do índice. Essa linha vermelha aqui, nos specs dá para ver bem,
A linha vermelha é a variação do índice da Bolsa Americana, né, o S&P 500, e a linha azul é o desempenho do fundo. É quase que um espelho mesmo, né? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, ó. Banco do Brasil, tá? Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Ele também é um fundo de renda variável, mais arrojado, né? E tanto é que está escrito aqui, ó. Público-alvo. O fundo é destinado a investidores com perfil arrojado que buscam exposição relevante em ativos de renda variável, com gestão ativa e flexível, realizando ajustes táticos, tá. Então, aqui a gente tem um CNPJ do fundo, o gestor, né, a própria Brasilprev, administrador, código ANBIMA, data de início do fundo, outubro de 2019, taxa de administração 1,75, né, um fundo de renda variável, taxa de administração máxima, aplicações, taxa de performance não possui, patrimônio líquido em 31 de julho desse ano, 40 milhões e 800 mil. Né? Essa lâmina do Banco do Brasil, eles não mostram aquele quadro de rentabilidade, né, dos últimos 3 anos. Mas a gente consegue ter uma noção por aqui, ó. Olha os dados de desempenho. O fundo, nesse mês, rendeu 2,51%, em 12 meses, 14,65%, em 36 meses, 25%, em 60 meses, 30,90%. Né? Em comparação, o CDI, nesse período, também rendeu 78% em 60 meses, o Ibovespa, 46%, e o IPCA, 31%. Então, o que a gente observa é que em 60 meses, esse fundo do Banco do Brasil de Previdência, ele nem bate inflação, né? Ele nem bate inflação. O CDI teve uma performance de 78% e o fundo só conseguiu entregar 30% em 5 anos, né? Isso aqui também é um exemplo complicado, né? É uma hipótese de gestão ineficiente no fundo de previdência, tá, pessoal? Isso aqui é o que vocês mais vão achar no mercado, tá? Essa é a grande realidade. O que vocês mais vão se deparar no mercado são fundos de previdência ou com taxa de administração elevadíssimas, ou que tem um histórico de rentabilidade, de performance, que não consegue ultrapassar o índice de referência, não consegue bater o CDI, ou se for de renda variável, não consegue ultrapassar o Ibovespa, né? E como é que eu vou descobrir isso? Tem que acessar a lâmina do fundo. Ô Marcelo, Igor aqui, eu não sei se já está aberto para perguntas, mas eu queria Pode falar, aproveitar, Igor. eu acho que o momento faz sentido. Aqui tu está falando de diversas custodiantes, operadoras, digamos assim, Banco do Brasil, Bradesco, Icatu, Mag. Hoje, na comercialização dos fundos, propriamente, a gente escolhe uma empresa, vai no portfólio lá e vê, né, um fundo que esteja interessante. Tu tem hoje, não sei se existe hoje uma ferramenta específica no mercado que eu consigo aportar diretamente em fundo de qualquer uma delas, utilizando uma plataforma, por exemplo, porque eu entendo que, assim, se eu vou contratar uma previdência pela Icatu, eu vou entrar lá na casa do corretor, tem que Entendi. selecionar por lá, né? Mas eu tenho alguma plataforma que me permite acessar os fundos de todas? Não sei se existe isso. Não, Igor, não, até onde eu sei não existe, tá? E, inclusive, para contratação da previdência, até onde eu sei tem que ser por meio do canal de cada seguradora, tá? Tem que acessar os fundos lá no site deles e fazer ali o login, né, pelo canal do corretor e fazer a contratação. Até onde eu sei, tá, Igor? Direto. Acho que não tem uma plataforma geral assim, não. Tá. Não, eu imagino que seja isso também, é só porque eu É. posso estar errado, tá? Mas eu acho que a Bradesco, por exemplo, mantém fundos exclusivos Bradesco, né? Eu acho que eles não abrem assim para outras operadoras, ou não tem outros fundos de outros. Agora, a Icatu, eu acho que sim, né? Eu acho que eles têm um portfólio onde tem outros gestores, outros fundos. Sim. Mas a maioria das seguradoras trabalha assim, tá? A maioria deles tem vários parceiros e gestoras diferentes. A própria Brasilprev, né? É claro que a Aham. principal gestora é a Brasilprev, mas eles têm parcerias com outras, com a Adam da Icatu também, com a AEX. Uhum. O quadro de fundos de investimento da Bradesco também vai ver que tem parcerias, né? Da Sul América também. Agora, para fechar a previdência, Igor, eu acho que tem que ser no próprio canal da respectiva seguradora, tá? Da seguradora. Tá, não, perfeito. E uma última pergunta ali era só, como é que tu faz essa análise? Porque, vamos lá, são
uma porrada de lâminas, uma porrada de fundos, né? Precisa parar, sentar e analisar, sei lá, uma meia dúzia de lâminas. Ou então, eu quero um fundo assim, assim, assado, enfim. Tem hoje alguma ferramenta que tu consegue filtrar isso em algum lugar, assim, ou como é que tu Não, faz na isso? verdade, o que eu faço é, eu seleciono alguns fundos que eu julgo ok, ou seja, que passaram no meu critério de seleção, né? Taxa de ilustração Uhum. baixa, sem taxa de performance, enfim. Aí eu jogo tudo isso no mais retorno. Vocês estão vendo a minha tela, né? Aqui, ó, esse aqui é o mais retorno. É maisretorno.com. Então, eu recomendo que vocês criem uma conta, inclusive, nessa plataforma. Não tem que pagar nada, tá? Mas quando vocês criam uma conta, vocês conseguem comparar mais ativos. Se não tiver uma conta, você só consegue jogar aqui no comparador até 5 fundos de investimento. Com uma conta, você consegue comparar até 15, se eu não me engano, tá? Mas isso aqui é o exemplo perfeito. É aqui que eu comparo a rentabilidade, ó. Deixa eu fazer ao vivo aqui para vocês. Preciso. Vamos pegar esse Atenas aqui, ó. O que eu faço? Eu pego o CNPJ do fundo, lá em cima, venho no mais retorno, adicione um ativo para comparar. Vocês vão vir aqui, ó, em ferramentas, comparador de ativos ou de fundos, tá? Eu prefiro usar o comparador de ativos. Clica ali e vai abrir essa janela aqui. Aí tu cola o CNPJ do fundo aqui e vai aparecer o fundo da Icatu, que eu selecionei agora, tá? Ó, Absolute Atenas Icatu. Aí ele vai carregar aqui. Deixa eu botar um indicador, ó. Eu posso colocar os indicadores com o que eu quero comparar. Então, eu vou botar o CDI aqui, por exemplo. Ó, pronto. Ele jogou. Aqui já tinha um fundo antes, tá? Esse fundo de ações da Brasilprev, que eu acabei de mostrar para vocês, essa linha vermelha aqui. Então, também tem a linha azul do CDI e ali em cima o Absolute Atenas, que é o fundo da Icatu que eu trouxe, né? E como é que eu utilizo? Olha aqui as datas, pessoal. O mais recomendado é que você compare nesse ótimo aqui. O que é o ótimo? Vocês têm que entender que os fundos de previdência, eles possuem datas de início diferentes, né? Tem fundo que nasceu em 2004, tem fundo que nasceu em 2022. Então, esse ótimo, ele pega a data do fundo mais recente que foi criado e compara todos os ativos que tu selecionar a partir de uma data inicial, uma data comum a todos os fundos, tá? Então, aqui nesse exemplo, ele pegou desde dezembro de 2022. Então, se você pegar o cursor até o final, né, até hoje, você vê que desde dezembro de 2022 até hoje, o Fundo de Previdência da Icatu, esse Absolute Atenas, entregou 59% de rentabilidade, contra 56,30% do CDI, e contra 32,03% da Brasilprev, né, que é uma ação de renda variável. Né? Agora você pode apertar um pouco mais a análise. Né? Eu quero olhar no último ano. No último ano o negócio muda, né? Lembrando que isso aqui é renda variável, aí a Brasilprev já está melhorzinha e o fundo de previdência da Absolute Atenas agora está perdendo para o CDI. Marcelo, isso quer dizer que esse fundo da Absolute é ruim? Não, gente, é que isso é uma questão de marcação ao mercado, tá? Os gestores, eles compram e vendem títulos o tempo inteiro. Então, é normal que tenham oscilações no rendimento dos títulos. Mas o que importa é focar no longo prazo, né? Previdência é um investimento destinado a longuíssimo prazo. Mais de 15 anos, mais de 20 anos. E esses fundos de previdência, né, que majoritariamente trabalham mais com crédito privado, no longo prazo eles conseguem entregar um retorno superior ao CDI, sim, né, que a gente vê aqui. Eu posso colocar mais um fundo aqui para a gente brincar mais um pouco, né? Essa era justamente a ideia, na verdade. Se em algum momento o cliente se desesperar lá, entrou na área do cliente, olhou lá, desespero, puta, sei lá, minha cota derreteu. Essa migração de fundo, assim, ela é tranquila de fazer, não tem como trocar, eu acho, eu realmente não sei como é que faz, desfaz posição, realiza e aporta em outro, como é que funciona isso? Tem As como formas de trocar? renda variável, Vamos dizer que tá tudo na família de renda variável, sei lá, tá num fundo de renda variável, mas aí a Previdência, a pessoa olhou assim, bah, não tô gostando, troca, bota num fundo de renda fixa. É possível fazer isso? Não, não sei. claro que é. Claro que é.
Tá? Dá pra Só que colocar tu tem que assim. fazer, Mas, desfazer a posição do cliente, né? Tu tem que vender aquele fundo e aplicar em outro, e é, realizar prejuízo, vai ser essa, esse. isso. Na verdade, que não vai vender, né? Por exemplo, pegando um fundo de ações, vamos supor que está numa queda de 20%. Aí tu quer fazer uma portabilidade. Eu não recomendo fazer quando a bolsa está caindo, né? Porque daí você vai travar, o gestor do fundo, ele vai travar, ele vai calcular as cotas que o teu cliente tem naquela previdência e multiplicar pela valorização ou desvalorização da carteira dele, do patrimônio dele, né? Então você consegue migrar sim via portabilidade, mas se o cenário econômico estiver num momento de crise, por exemplo, pode ser que o teu cliente faça a portabilidade com, de repente, até prejuízo, né? Sim. Ou então com valor inferior ao que seria o ideal, por conta da renda variável. Mas dá para fazer sim, tá? Não tem problema nenhum. O Não papel do, importa não importa a estratégia do fundo, se é renda fixa ou renda variável, tá? Não, o que tem que cuidar na portabilidade é se é PGBL ou se é VGBL. Uhum. PGBL só portabiliza para PGBL, né? Já expliquei isso para vocês. Sim, isso sim. Não, e eu acho que o trabalho do consultor também, né? Tu como corretor, e, enfim, acho que demais colegas aqui talvez, tranquilizar um pouco o cliente, né? Acalmar ele, mostrar que, claro, já mostrar na entrada, mas também ao longo do processo de aportes que tá pensando no longo prazo, na verdade, né? Então não pode se desesperar daqui a pouco por uma oscilação, ou se ainda assim quiser fazer o movimento, esperar o mercado dar uma estabilizada para É isso não aí. sair no É prejuízo, né? exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Aqui, ó, eu só estou Obrigado. colocando, imagina, coloquei dois fundos de renda fixa aqui e aquele da Brasilprev. Deixa eu mostrar esse daí da Itaú agora, tá? É um fundo de ações, renda variável da Itaú. Ele é bem legal. Aqui, ó, viram, né? Coloquei o CNPJ aqui, dei um enter, já apareceu ali, aqui, ó, Itaú FlexPrev. É um índice de renda variável que busca superar o Ibovespa, né? Então, aquela comparação, ó, ele pegou desde dezembro de 2022 até os dias atuais. Marcelo, e como é que eu sei que esse fundo está desempenhando bem em comparação ao índice de referência desse fundo? Se é um fundo de renda variável, eu vou comparar ele com o Ibovespa. Vou em indicadores, Ibovespa. Ele vai carregar aqui. Mal dá para ver, né? Mal dá para ver, porque o desempenho desse fundo da Itaú, ele é muito próximo do Ibovespa. Mas olha aqui, ó, lá no pico, em abril de 2026, o Ibovespa estava com uma performance de 83%. Então, o FlexPrev ligeiramente abaixo, né? 82%. Mas tu vê que é basicamente um espelho, né? Eles sempre estão andando lado a lado. Cadê a lâmina desse fundo aqui? Aqui, ó. Só que tem uma pegadinha nesse fundo aqui, tá? Eu escolhi ele justamente para mostrar isso para vocês. Para quem que é indicado? Não sei se está pequeno, mas eu vou ler para vocês. O fundo destina-se a receber com exclusividade os recursos das provisões matemáticas, enfim, de PGBL e VGBL, investidor qualificado, nos termos da legislação em vigor. Ou seja, só pode investir nesse fundo quem é investidor qualificado. Marcelo, o que é investidor qualificado? Quem tem pelo menos R$ 1 milhão investidos no mercado financeiro. Tá? Isso é investidor qualificado. E além do qualificado, existe também a figura do investidor profissional. Alguns fundos, em menor quantidade, né, mas existem fundos que se destinam apenas a investidor profissional. E aí o profissional é quem tem R$ 10 milhões investidos no mercado. Tá? Então, tem que tomar um cuidado com isso. Você vê um fundo muito bom e indica ele para o teu cliente. E na hora em que você vai fazer a contratação, opa, investidor qualificado. Tá? Então, cuidado. Leiam a lâmina do fundo. Sempre leiam a lâmina do fundo, tá? Todas as informações essenciais vão estar aqui. Olha que legal como é que é o design da Itaú, ó. Taxas. Taxa do produto é a taxa de administração, né? 0,80. Não tem taxa de performance. Taxa de performance nos fundos investidos não tem. E não tem taxa de carregamento nem taxa de saída. Mas tem mais uma coisa interessante aqui. Aqui, ó, índice de referência, Ibovespa. Esse é o benchmark, né? Patrimônio líquido, 22.900.000. Classificação ABIMA, Previdência, Ações indexado. Aqui deve ter a rentabilidade também, né? É. Olha como é diferente a rentabilidade de um fundo de renda variável, né?
na renda fixa, o que a gente vê normalmente é 1% ao mês, né? Quando a taxa Selic está acima de 12% ao ano. Olha a rentabilidade desse fundo da Itaú em janeiro de 2026, 12%. O que a renda fixa entrega em um ano, esse fundo entregou em um mês, né? Claro que daí tem os meses subsequentes, né? Com oscilação, com queda e tal. Mas, de fato, e aqui no final, ó, 2022. Em 2022, esse fundo da Itaú rendeu o equivalente a 99% do benchmark, que é o Ibovespa. Em 2023, rendeu 98%. Em 2024, ele superou 105% do Ibovespa, né? Então, é assim que você faz a análise. Pessoal, essa era a parte que eu queria mostrar para vocês de análise de fundos. Infelizmente, né, eu tive um contratempo e eu não consegui me aprofundar um pouco mais, mas eu acho que deu para ter uma boa visão, tá? Eu queria colocar só esse da Bradesco Bolsa Americana no comparador para vocês observarem também, porque esse fundo é bem legal. E é aberto a investidor geral, tá? Não tem aquela barreira de ser para investidor qualificado, não. Aqui, ó, público-alvo, investidor geral. Pega o CNPJ do fundo, copia, mais retorno, adicione um ativo, cola o CNPJ, e ele vai jogar aqui, ó. Olha a diferença, né? A diferença de um fundo que investe majoritariamente na Bolsa Americana, aqui, ó. Ele está comparando desde o mesmo marco inicial, né? Dezembro de 2022. Por que ele está comparando desde dezembro de 2022? Porque tem algum desses fundos que é o fundo mais recente, né? Que nasceu em 2022. Aqui, ó, é o da Icatu, que eu coloquei primeiro, período do ativo, né? Ou seja, ele foi lançado em dezembro de 22. E olha aqui, ó, o comparativo. Em 3 anos, um pouco mais de 3 anos e meio, esse fundo da Bradesco, ele quase entregou um retorno 3 vezes maior que o CDI, tá? Olha só essa diferença. É muito bom esse mais retorno, tá, pessoal? Olha só o quanto de fundo que eu coloquei e você consegue tirar um print disso e basicamente mandar para o cliente, né? Imagina que ele tinha, naquele exemplo do meu cliente que tem a previdência da MAG, olha ali, ó, como é que está o desempenho. Pô, por que eu vou investir na previdência da MAG? Para que deixar o dinheiro nessa previdência que nem bate o índice de referência, enquanto tem o Absolute Atenas, por exemplo, né? Tem o fundo da Bradesco de renda variável, né? Tem outros fundos de renda fixa também, né? Aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui, Sul América Prestige Prev, fundo de previdência de renda fixa da Sul América, tá? O CNPJ já está aqui em cima e vamos jogar lá no mais retorno. Vamos dar uma olhada nessa. A taxa de administração desse fundo da Sul América, eu acho que é 0,80%, tá? Aqui vê, ó, joga o cursor até o final, observa aqui, fundo da Sul América também ganha no CDI, né? Deixa eu confirmar a taxa de administração para vocês. 0,7. Ah, é? Onde é que está isso aí? Sempre. É aqui mesmo. 0,70 ao ano. Não possui taxa de performance, né? Data de início do fundo, maio de 2009. Informações sobre patrimônio líquido, deve estar aqui, ó. Patrimônio em junho desse ano, 1 bilhão e 200 milhões, né? Bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Esse é um fundo bom também. 0,70 é uma boa taxa de administração, tá? Pessoal, aqui eu já mostrei esse gráfico para vocês, mas é para reforçar o tamanho do mercado que vocês podem explorar, tá? Esses são os dados do ano passado, né? A captação, o ranking de provisões técnicas, ou seja, o quanto cada seguradora possui em recursos de previdência privada aberta. Privada aberta, tá? Eu nem estou considerando previdência fechada aqui, que o mercado de previdência fechado, por si só, também concentra mais ou menos 1,6 trilhão de reais. Então, previdência privada aberta e fechada em conjunto já somam mais de 3 trilhões de reais, tá? E olha só, o Brasil Prev tem mais de 26% das provisões, tá? O Bradesco, 21%.
Caixa Econômica Federal, conhecida por altas taxas de administração, ainda tem 11% desse 1,8 trilhão aí. Pessoal, tem que ir atrás dos clientes que têm fundo de previdência bancária, tá? Normalmente é ali que vocês vão encontrar várias oportunidades de portabilidade, inclusive, para quem já tem, né? Para quem já tem previdência. Porque assim vocês conseguem fazer essa análise que a gente acabou de fazer junto aqui das lâminas e da performance em comparação com outros ativos. Utilizem o Mais Retorno, né? Aprendam a usar essa ferramenta. Ela é bem intuitiva, é simples de fazer, né? Analisem a lâmina dos fundos. É essencial. E façam isso junto com o cliente, que aí mostrando, provando para o cliente com números, com dados, a taxa de conversão é mais de 99%. Por que que meu cliente vai querer ficar num fundo que não consegue superar o CDI há 20 anos, né? Ele tem 80 mil reais lá, joga isso para uma previdência melhor, que cobra 0,70 ali, que nem o da Sul América, que cobra 0,90 ali, que nem o da Absolute Atenas, né? Pessoal, 8h29, eu até tinha um pouquinho mais de coisas que eu queria comentar com vocês, mas pela questão do tempo eu acho difícil, né? Mas se me permitirem bem brevemente, é uma pergunta justa que os clientes podem fazer para vocês. Ô Marcelo, é o seguinte, por que que eu vou investir em previdência privada se eu posso colocar meu dinheiro num CDB do banco que paga 110% do CDI? Para que colocar em previdência se eu posso colocar meu dinheiro no Tesouro Renda Mais, que é um produto do Tesouro Direto desenhado justamente para a aposentadoria? Por que não coloco meu dinheiro no IPCA mais de longo prazo, no ETF? Bom, a primeira vantagem, que a gente já estudou muito aqui nesse curso, né? Previdência não integra inventário em regra, salvo fraude, né? Simulação, mas via de regra, inclusive, por força de dispositivo legal e entendimento do Supremo, Previdência não integra inventário. Ao contrário de recursos depositados em CDB, Tesouro Renda Mais, qualquer aplicação financeira, na ocorrência do óbito do titular, esses recursos terão que ser partilhados via inventário, né? E a segunda questão é o imposto de renda, né, pessoal? No mercado de renda fixa, a menor alíquota que vocês vão conseguir é 15%. Na Previdência, 10%. Depois dos 10 anos, né? Lembra da tabela regressiva? E só um detalhe, essa alíquota de 10% é calculada sobre cada aporte. É bom sempre lembrar isso. Não fala para o teu cliente que depois de 10 anos a alíquota é de 10%, porque não é simplesmente assim. Como é que funciona? Sobre as contribuições que o teu cliente tiver feito há mais de 10 anos, vai incidir 10% de imposto de renda, né? Sobre as contribuições que o teu cliente fez até 2 anos atrás, 35%. Mas é por isso que eu sempre reforço que a Previdência é um veículo de investimento de longuíssimo prazo. Mantendo por mais de 20 anos, a alíquota efetiva do imposto de renda fica em 10,5% mais ou menos, tá? E tem mais uma vantagem que vocês precisam saber. Todo título de renda fixa possui um vencimento, né? O Tesouro Selic possui um vencimento, IPCA+, o CDB do banco tem vencimento. E o que acontece quando um título vence? A seguradora, né, o banco, por exemplo, vai te pagar o valor retendo o imposto de renda, né? Investir um Tesouro Selic de 5 anos, venceu o título, tu recebe o dinheiro descontado do imposto de renda, e aí você tem que reinvestir esse valor, mas agora por uma base menor, né? Porque você teve que pagar 15% de IR. E aqui eu trouxe um desenho bem ilustrativo para mostrar para vocês, né? Olha só um CDB de 100% do CDI. Os certificados de depósito bancário vencem a cada 3 anos, em média. Ou seja, se uma pessoa planejar se aposentar investindo no CDB por 30 anos, percebam que ele vai passar por 10 liquidações de imposto de renda, né? A cada 3 anos, esse cliente vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o saldo que ele acumulou e aí reinvestir o dinheiro no CDB. No Tesouro Selic, qual que é a diferença? O Tesouro Selic vence a cada 5 anos, né? Então, nesse exemplo do cliente que quer fazer permanência no plano por 30 anos, ele vai se sujeitar a 6 liquidações de imposto de renda. E na Previdência Privada não existe liquidação, né? Qual que é o vencimento na Previdência? É a data de aposentadoria que o cliente escolheu, tá? Então, isso é um detalhe, é uma sacada legal que eu gosto que vocês expliquem, né? Muita gente já perguntou para mim, por que eu vou colocar em Previdência se eu posso deixar no CDB que me paga 110% CDI? Não é garantido por inventário, imposto de renda mínimo de 15%, fora esses vencimentos, né?
fora esses vencimentos. Então, é bem complicado essa questão. Eu tinha trazido também a questão de marcação no mercado, mas por ter extrapolado o horário, pessoal, eu acho que eu vou deixar, se alguém tiver alguma dúvida, eventualmente, né, eu vou passar a palavra para vocês. Por favor. Tem uma última dúvida. Oi, desculpa. Pode falar, por favor. Tem uma última dúvida, Marcelo. Ficou ali, acho que é um pouquinho de uns passos lá no início que tu falou, mas eu acabei guardando e não trouxe mais. Quando eu vou fazer o plano ali, por exemplo, algumas operadoras perguntam se quer botar a questão do pecúlio, né? Pode ser de morte ou de Isso. invalidez. Aham. Acho que esse também é um argumento válido, né? De diferenciação da Previdência, porque ela também serve como uma forma de proteção financeira, né? Diferente, um CDB não te traz proteção, alavancagem financeira que um pecúlio dentro de uma Previdência tem, por exemplo. Então, acho que pode ser mais um argumento para aquilo que tu falou. Com certeza. Eu sou obrigado a sempre contratar esse pecúlio de morte ou de invalidez, assim, essa questão, ou eu posso Não, só não, contratar a não. Previdência? Claro, é completamente acessório, tá? A previdência é uma cobertura por sobrevivência. Facultativamente, se o teu cliente quiser, ele pode contratar um pecúlio, tá? Não tem nenhuma obrigação nisso, jamais, jamais, tá? E o pecúlio não tem nada a ver com fundo de investimento, né? O pecúlio é tipo um seguro de vida, então você É um contrata seguro, direto né? para o operador. Mas não se preocupa, tá? Não existe nenhuma obrigação de contratar pecúlio, não. Ele pode só aportar nos fundos ali, fazer os aportes mensais ou esporádicos, como ele bem entender, assim, não Como precisa... ele bem entender, tá? Tá, perfeito. Pessoal, e só uma coisa, a previdência privada, ela não serve para todos os objetivos, né? Por exemplo, aonde que a previdência não serve? Reserva de emergência. O que que é reserva de emergência? É um valor que você tem investido para imprevistos, né? A reserva de emergência, ela exige um resgate imediato e sem risco. E a previdência privada, ela tem uma carência para resgates, né? Que a gente viu, carência de 60 dias. E mesmo quando você já passou dessa carência, quando você solicita um resgate, o prazo de pagamento vai depender do fundo, né? Normalmente gira em torno de 5 a 7 dias úteis. Então, se você tem uma emergência e precisa de fácil acesso ao dinheiro, previdência não é o melhor caminho. Tá? Reserva de emergência não serve para a previdência privada. Onde que a previdência não funciona também? Horizontes inferiores a 15 anos. Por quê? Por conta daquela questão do imposto de 10%, né? Se você quer construir um objetivo para daqui a 10 anos, fazer uma viagem ou, sei lá, um casamento legal, vale mais a pena tu contratar um ETF, né? Um ETF para quem não sabe, ETF é um fundo de investimento que replica um índice, né? E qual que é a vantagem do ETF? Independente do momento do resgate, o imposto é de 15%, né? E se você fizesse uma previdência, pensando em resgatar em 10 anos, pela tabela regressiva, a alíquota efetiva não ia ficar em 10%, ela ia ficar maior. Provavelmente ia ficar nos 20%, dado o curto período de tempo daquele plano, tá? Então, previdência serve para horizontes acima de 15 anos. E, por fim, não faça previdência se o teu cliente pensa em ganhos imediatos, tá? Se quiser ganho imediato, vai fazer day trade, ou vai investir direto em ações, mas não em previdência. Esse veículo da previdência, justamente com toda a estrutura fiscal e a vantagem fiscal e tributária, essa vantagem só é obtida ao longo prazo, né? E não imediatamente. Então, eu queria reforçar essa questão, né? Fiz questão de falar isso para vocês, porque não é todo, em qualquer caso, também não é qualquer objetivo que vai ensejar a contratação de uma previdência. É justamente para longuíssimo prazo, para proteção patrimonial, né? E o efeito dos juros compostos, do acúmulo patrimonial, vem de fato com mais de 2 décadas de acumulação. Aí sim, aí o teu cliente começa a ganhar muito dinheiro, a acumular muito dinheiro, né? Pessoal, acho que era isso de minha parte, né? Eu deixo ali o arroba da nossa corretora de seguros, a Sorella, o meu e-mail profissional também, caso queiram trocar alguma ideia comigo, conversar. Eu sou bem solícito, né? Eu gosto de falar com as pessoas e de poder ajudar no que eu conseguir. E queria agradecer a Sul Seguros pela oportunidade de fazer essa estreia, né, de um curso de previdência privada. Me senti imensamente honrado de poder fazer parte disso. Peço perdão pelos contratempos de hoje, né? Acho que com os 10 minutinhos ali que a gente perdeu, eu podia ter explicado um pouco do final ali da aula. Mas o fato é que
o grosso, né? A gente trabalhou muitos detalhes essenciais da Previdência e que não são ensinados em qualquer treinamento de seguradora, né? Inclusive, nem mesmo nos cursos da ANS, da Escola Nacional de Negócios Seguros. Aqui a gente, de fato, se propôs a analisar as vantagens da Previdência, como que funciona um PGBL, um VGBL, alguns cuidados com portabilidade, né? Se o teu cliente tem uma Previdência fechada, cuidado para fazer uma portabilidade para uma aberta, porque quando ele faz essa portabilidade, ele não vai poder resgatar o dinheiro dele integralmente, ele é obrigado a converter em renda mensal. Eu acho isso um problema bem delicado, né? A gente falou um pouco sobre investimentos, como analisar uma lâmina de um fundo de investimento, os critérios, né? Taxa de administração baixa, preferencialmente sem taxa de performance, histórico de pelo menos 3 anos de fundo de investimento para você poder acompanhar a evolução daquele fundo, né? Como que o gestor vem fazendo essa gestão da carteira, se a performance de fato é alinhada com o objetivo daquele fundo. Então, foi nesse sentido que eu busquei entregar a maior quantidade de detalhes essenciais possíveis, tá? Então, mais uma vez, reforço, muito obrigado pela participação e pela presença de todos. E, por fim, aí, obrigado a Sul Seguros, né, Júlia? E ao Arthur. Alguém levantou a mão? Eu dou a palavra agora aí para a Júlia, ou para algum participante que queira tirar uma dúvida. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Arthur, tudo bem? Tudo bom, gente? Ótimo. Gente, quero agradecer primeiramente ao Marcelo aí pela aula, pelas aulas, né? Eu acompanhei. Foi muito interessante, assim, muito bom mesmo, conteúdo rico, né? A gente aqui como Sul Seguro, eu e Júlia, a gente está muito feliz, né? E Bruno também está aqui. Então, estamos muito felizes, assim, desse primeiro projeto que a gente colocou na rua, né? A Júlia deu uma primeira... apresentou um pouco a nossa mídia lá na primeira aula, mas eu vou reforçar aqui, né? O Sul Seguro nasceu faz 6 meses que a gente está no ar. É uma mídia segmentada para o mercado de seguros, nos 3 estados do Sul. Então, hoje a gente tem uma equipe dedicada de jornalista lá em Curitiba, Blumenau e Porto Alegre, para cobrir os 3 estados do Sul. E um grande diferencial que a gente tem, a gente não vem só informar o mercado, a gente também quer formar, a gente também quer capacitar. Eu acho que a gente fecha essa primeira aula do Sul Seguro Expert brilhantemente com o Marcelo, com a aula do Marcelo, com as informações que ele passou. Vem mais coisas por aí, vem mais cursos, né, no nosso planejamento. Então, a gente está muito feliz, acho que falo não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe do Sul Seguro. É um passo importante, né, para o mercado em geral, assim, para a gente fortalecer o mercado, né. Hoje a gente tem algumas mídias no mercado e a gente está também fazendo isso de forma muito inovadora, de se preocupar, não só passar a notícia, mas também informar e capacitar o corretor e, enfim, todos os profissionais do mercado. Muito obrigado a todos vocês, principalmente ao Marcelo, por ter aceito essa ideia, né? A gente desenhou isso lá no início, lá nos primeiros dias, primeiros meses do Sul Seguro no ar, e eu disse, cara, nunca ninguém fez, vamos fazer, vamos colocar a cara, vamos ver como é que vai ser, e ele topou, e eu acho que foi muito interessante. Então, parabéns, Marcelo, e muito obrigado a todo mundo aqui que ficou até a última aula. Muito obrigado, Arthur, obrigado, Sul Seguro, mais uma vez, obrigado a todos que participaram, né, eu sei que é difícil, fica até quase às 9 horas da noite, mas eu espero do fundo do coração que eu tenha agregado o máximo possível, né, especialmente para aqueles que não sabiam, não tinham a mínima ideia de como funciona o mercado de previdência privada, e vão atrás, pessoal, vão atrás de clientes aí, porque eu já mostrei que o tamanho do mercado, né, é um oceano de oportunidades, de fundos de investimento ineficientes, que vocês podem trabalhar e podem fazer a conversão para que o cliente saia de fundos ineficientes e contrate em vocês. Qualquer dúvida, falem comigo, né? Estou à disposição. E muito obrigado a todos. Acho que seria isso. Muito obrigada, pessoal.
É que o Arthur tá sentado aqui na frente, daí fica dando esse eco aí. Desculpa, mas muito obrigada, pessoal, pela participação de todos aí. Foi muito legal estar com vocês nessas 3 semanas. Certo? Obrigada, um beijo e uma boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Muito Obrigado.